muito bom dia! Tá começando a grande jogada, um excelente dia para você. Seja muito bem-vindo. Terça-feira, o programa já tá no ar para a gente conversar, claro, sobre futebol. Semana de Clássico Rei, domingo o bicho pega e a partir de hoje, né, até o sábado, evidentemente, a gente vai trazendo aspectos importantes, relevantes do clássico, né, do último clássico de 2020, do último clássico da temporada. Será o 7º jogo entre Ceará e Fortaleza, no caso agora Fortaleza contra o Ceará, o mando de campo é do Tricolor. E um jogo muito importante para as pretensões das duas equipes, né? Para uma situação mais tranquila na tabela de classificação, para o Chamusca, que tem a questão de fortalecer o seu trabalho e fica fortalecido numa vitória no Clássico, para o time do Ceará também, para almejar coisas maiores no campeonato e não passar o sufoco que ele passou nas duas últimas temporadas para a permanência da Série A do Campeonato Brasileiro, claro, além dos outros assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje, contando, claro, com a sua participação através do nosso WhatsApp, o 988999597. O DDD 85 para quem está longe, você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, através do site da TV Diário também, em alta definição. A gente está também todo dia na sua televisão, sempre depois da Turminha Diário e antes do Comando 22, que nesse período tem a apresentação do Ricardo Mota. 988999597 é o número do nosso WhatsApp. Quero começar o programa aqui conversando com o Tom, conversando também com o Wilton Bezerra, saudando os dois companheiros, os nossos queridos de nossas. Começar aqui pelo meu querido Wilton Bezerra. Acho que eu perdi o contato ali com o Tom Barros, congelou a imagem do Tom, mas eu posso falar aqui com o meu querido WB. Voltou, comandante. Conversar com o meu querido Wilton Bezerra, o WB. Ô Wilton, começa o programa com uma notícia triste, com uma notícia que a gente lamenta demais. A morte de mais uma pessoa que se junta ao número impressionante de mais de 180 mil vidas que se perderam por causa da Covid-19. E agora um cara que vive do futebol, viveu do futebol, ligado ao futebol e com passagens também aqui pelo nosso estado. No caso do Marcelo Veiga, que ontem faleceu devido à Covid-19. Uma notícia muito triste, né, Wilton Bezerra? A gente lamenta demais pelo profissional e pela pessoa do Marcelo Veiga. Bom dia, Wilton. Bom dia, meu querido Antero. Bom dia para o Tom Barros, pessoal da técnica, da reportagem. É lamentável, né? Porque o Marcelo Veiga ele teve uma passagem marcante pelo futebol cearense, defendendo o time do Ferroviário. Foi campeão, daqui saiu, foi titular do time do Santos, um jogador altamente técnico, apoiava de maneira muito firme, muito segura. E como treinador teve também uma passagem pelo futebol cearense. Mas foi mais no time do Bragantino que ele fez a sua carreira como treinador. Passou, acredito, né, uns 10 anos mantido ali na direção técnica da representação paulista. Então mostra efetivamente que ele teve uma participação como treinador muito efetiva nesse time paulista. Lamentamos profundamente, o jogador já vinha com problemas interessantes, é que ele passou um tempão, né, se decidindo a respeito de uma internação e depois de várias semanas em casa, é que foi para um hospital lá na cidade de Bragança e depois que o caso complicou, é que houve uma transferência para São Paulo, para o Hospital de São Paulo. Não resistiu, lamentável, vai muito cedo e uma pessoa muito cordial, muito simpática e foi a notícia triste do dia de ontem. E sem sombra de dúvidas, Marcelo, ele teve, melhor dizendo, Antero, ele teve uma ótima participação, entra na história, né, dos grandes jogadores que o time do Ferroviário teve, o Marcelo Veiga. Como jogador, como treinador, ele tem uma história fantástica na equipe do Bragantino, são mais de 500 jogos comandando o Bragantino, em 92 foi campeão da Copa do Brasil comandando o Internacional. Tom, se junte aqui ao nosso papo aqui, por favor, comandante. Muito bom dia para você também. A gente abre o programa desta terça-feira com essa notícia muito triste da partida do Marcelo Veiga, né, comandante? É verdade, Antero Neto. Bom dia para você, bom dia, meu querido Wilton Bezerra, turma da técnica. Meu querido Antero, realmente nós conversamos até lá na Rádio Verdes Mares, no programa do Gleudson Rosa, a respeito dessa situação, porque entristece. É aquilo que você falou, fica muito perto de nós. Fica muito perto da gente, vai alcançando o nosso sentimento mais profundo, porque a gente conviveu, a gente viu o Marcelo Veiga no auge da forma. Marcelo Veiga era um lateral esquerdo que apoiava, era um lateral esquerdo de muita saúde,
e bote a palavra saúde no Marcelo Veiga. Depois, no Santos, um dos grandes times do Brasil, também ele contribuindo com o seu talento como jogador de futebol. Então, nós convivemos. O Marcelo, ele tinha um chute de esquerda potentíssimo. Ele era conhecido como um jogador que tinha um verdadeiro canhão. Contei até um fato que aconteceu na Barra, onde ele, sem querer, chutou e a bola bateu numa repórter, não recordo quem. O repórter ficou meio atordoado, ele foi lá, pediu desculpa, ficou muito agoniado. Então, todas essas coisas aconteceram assim, você vendo a saúde do Marcelo. De repente, este homem que brilha também como técnico profissional, inclusive aqui mesmo no Ferroviário, né, de repente atingido e consumido por essa doença desgraçada que tem trazido pânico ao mundo e simplesmente destrói a vida de um homem que tinha uma saúde de aço. O Marcelo Veiga, eu digo porque convivi com ele muito mais no tempo em que ele era jogador de futebol. Quando ele passou a ser treinador, minha convivência com o Marcelo foi pouca. Na época de jogador, não, porque eu fazia também reportagens e a gente se aproximava mais. Então, lamentei profundamente, boa gente, bom companheiro, sempre atendeu com muita disposição, com muita simpatia à imprensa, um relacionamento muito agradável, e a gente vê a partida tão jovem ainda desse lateral esquerdo que foi ídolo e será sempre um dos ídolos do Ferroviário. É isso aí. Na quinta-feira o Tom sempre faz a lembrança do TBT, né? Tem sempre na quinta o TBT do Tom. E claro que na quinta-feira o Tom presta mais homenagens para a gente reviver momentos de Marcelo Veiga como jogador e também como treinador da equipe do Ferroviário. Mas a vida segue e vamos seguir aqui com a nossa grande jogada também. 11h21, pessoal, até sábado a gente vai fazer um raio-x. Cadê eu? Ah, tá aqui. A gente vai fazer um raio-x de Fortaleza e de Ceará, do Clássico Rei que vem por aí, né? Por exemplo, no domingo teremos mais uma edição do nosso grande jogo, será a 7ª partida só este ano entre Ceará e Fortaleza. E hoje a gente relembra as últimas 3 partidas, os últimos 3 jogos, como é que os tricolores e alvinegros chegam para o Clássico Rei de domingo. Vamos voltar a 3 rodadas, 23ª do Brasileirão e um empate contra o Goiás. Fortaleza arrancou este resultado após o gol de Wellington Paulista, artilheiro do time, marcando seu 100º gol na Série A da era dos pontos corridos. O tricolor até mostrou volume de jogo, mas não conseguiu virar o placar dentro de casa. A gente continua na Arena Castelão. Dessa vez os tricolores receberam os corintianos. Enquanto o Chamusca estava ali saudando alguns atletas, atrás dele, confusão, que se estendeu até o caminho dos vestiários. Um jogo de expulsões, um tumulto. Só o que não se agitou foi o placar. O sentimento é um sentimento de que nós performamos bem, mas faltou aliar a nossa boa performance ao resultado final do jogo. Um 0-0 sem emoção e a parte técnica das duas equipes bem questionadas. Mais uma semaninha de trabalho para aumentar a esperança do torcedor, mas foi um banho de água fria. Entrega, espírito, sem vitória. O que eu tenho visto é os jogadores procurando ter uma boa entrega, um bom espírito durante os jogos. Já o Ceará, nos últimos 3 jogos, conquistou 2 vitórias. Uma delas, uma goleada diante do Vasco. Um resultado histórico lá em São Januário. Foi aquela partida sem susto. Pedro Nares, Kleber, Saulo Mineiro e Vina fizeram a festa. 4-1. O Ceará entrou no elevador da tabela e só queria saber de subir. A equipe se dedicou muito, o jogo começou a fluir logo no início. Embalados com uma vitória, o alvinegro foi encarar o Bahia. E mais uma vez, nos confrontos entre baianos e cearenses, deu Ceará 2-0. A equipe de Guto cresceu no segundo tempo e Vina e Saulo Mineiro novamente definiram a vitória. E graças a Deus, contra os baianos esse ano, tivemos um aproveitamento bastante importante. Aquela semaninha cheia para o próximo compromisso, até que começou bem com o Léo Chu abrindo o placar, mas só deu para comemorar esse gol. A sequência deu ruim para os cearenses. Jean de pênalti empatou e a história da atenção na reta final. Robertson virou para o Dragão. Agora Fortaleza e Ceará se preparam para o clássico. Mais uma semana de trabalho para a disputa, que pode ser decisiva
para o elevador do Campeonato Brasileiro. Wilton, quando o Ceará e Fortaleza se enfrentam, o histórico vem junto? O aspecto sequência de jogos entra em campo? Ou quando eles estão ali para entrar em campo, quando eles vão jogar, nada mais importa, tudo fica do lado de fora e o que vale é aquele momento? Olha, eu acho que junta tudo, sabe? Junta tudo. O mais interessante é que nós já vimos na história de Ceará e Fortaleza resultados surpreendentes. Campeonatos ganhos pelo time do Ceará ou pelo time do Fortaleza, quando as observações não indicavam que isso pudesse acontecer. Porque, afinal de contas, num clássico fica meio difícil, né? Você antecipar as coisas. Muito difícil. Eu, pelo menos, não boto a minha mão nessa cumbuca de jeito nenhum. Porque eu já vi muita reviravolta entre esses dois mais sérios adversários do futebol nordestino. De modo que eu vou ficar na minha, como sempre, de atalaia, esperando naturalmente algum indicativo para falar mais profundamente a respeito desse jogo. Vejam como as coisas são, né? Um resultado negativo, ele tem tudo para estragar as coisas. Essas duas vitórias do Ceará fora contra o Vasco, por um placar de 4, né? A vitória sobre o Bahia, quando ele resolveu no segundo tempo decidir a parada, foi para cima do adversário e esmagou. Aí, de repente, faz uma atuação inconsistente contra o Atlético de Goiás. Eu sei que campeonato brasileiro não é campeonato estadual. Tem nada a ver, é a coisa mais séria. Contra o Atlético é da primeira divisão do futebol brasileiro. Então, não tem essa história de deixar por menos. E aí você viu um time do Ceará confuso, um time do Ceará cujas soluções tentadas pelo treinador não surtiram efeito. Ele próprio confessou o fracasso. Diz que pensou até em modificar o time diante daquilo que ele observou, mas não o fez. E por confiar nisso, ele acabou perdendo um jogo e perdeu de virada. Então, qual o estado de espírito do Ceará depois de um resultado daquele? E o Fortaleza? O Fortaleza é muito pior porque a gente sabe perfeitamente que, por mais que o Samuca explique, por mais que ele tenha uma retórica apreciável, o torcedor vai em cima dos resultados, né? Qual o jogo que ele ganhou? Contra o Botafogo. E todo mundo sabe como foi, num aperreio danado. De resto, um empate sem cor com o time do Corinthians, uma atuação última que também deixou um pouco a desejar, embora eu tenha achado a melhor atuação do time do Fortaleza nessas 3 últimas partidas, porque foi um placar que não retratou, pelo menos na minha opinião, o que aconteceu dentro do jogo. Então, são situações que a gente precisa levar em consideração e entender que, quando se trata de Ceará e Fortaleza, aí o negócio é muito diferente. A coisa realmente muda e, pelo menos, deixa esse comentarista numa situação um pouco difícil em termos de prognóstico, porque eu já vi muita coisa em torno desse jogo, coisa que não estava lá no cardápio. Viu, Antero? Comandante, como é que essas duas equipes, como é que Fortaleza e Ceará chegam para este grande jogo aí do Campeonato Brasileiro? O que é que você pode falar de ambiente desses dois times e esses últimos 3 jogos que a gente acabou revivendo aí, hein, Tom? Antero Neto, eu tenho com relação a clássico uma reserva muito grande, porque é impossível você analisar, e você colocou muito bem, se entra todo o conjunto ou se separa para aquele jogo exclusivamente só, ali nas 4 linhas. Eu penso que, na grande maioria, a coisa se define ali nas 4 linhas, independente da história, independente da tradição. Vejo, por exemplo, no Fortaleza, ele trouxe para o clássico e está levando para o clássico, embora muita gente discorde do que eu estou falando, as pressões decorrentes da derrota lá em Bragança Paulista. Se vence lá, vinha com alívio de tensões. Mas aí tem um somatório de pressão e ele vai para o jogo do Ceará tendo que ganhar em virtude do aperto da turma que vem ali no retrovisor. É a visão que eu tenho. Ele trouxe a pressão. Se ele ganha, aliviava. Ceará Sporting Clube, da mesma forma. Da mesma forma. Ceará não jogou nada. Aí vem a pressão. Ele joga com o Vina e sem o Vina. O que é isso? São 2 times, um com o Vina e outro sem o Vina? Ou é um time só, que tem que jogar com ele ou sem ele? Então, são indagações que vão ser transmitidas, levadas para o jogo de domingo. E ainda digo mais, no caso do Fortaleza.
Ainda não houve, e tem que haver, necessária, obrigatoriamente, isso tem de acontecer, a separação judicial definitiva, com sentença passada assinada pelo juiz, entre Rogério Ceni e o Fortaleza, para não compararem o time do Rogério Ceni com o time do Chamusca. Passou, esquece Ceni, o Ceni está no Flamengo. Vamos trabalhar o time do Chamusca e dar credibilidade. E é preciso que o time do Chamusca assuma a sua nova identidade e crie, naturalmente, confiança, porque ele está meio atônito, me parece assim. Pelo menos foi na última partida. Vale também para o Ceará. Ninguém entrou com vontade de ganhar, perfil de ganhar, força mental para ganhar, amornaram, como eu disse, água, banho-maria de quem está fazendo pudim. Então não pode ser assim para esse clássico. Razão pela qual acho que vai ser um jogo definido ali, naquele momento, independente de tudo que eu já falei aqui. O Chamusca tem peso para esse jogo? Eu ia usar a palavra pressão, mas eu acho ela tão forte. Mas ele tem muito peso para esse clássico aí, ô Wilton. O que você acha desse início de trabalho do Chamusca, que igualou, inclusive, o mesmo número de jogos que ele tinha com a equipe do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, 6 jogos. 6 jogos, 1 vitória, fez só um mês de trabalho. Como é que chega o Chamusca para essa decisão, hein, Wilton? Em primeiro lugar, não se deve cobrar absurdamente de um treinador que está há um mês numa equipe. Apenas há um mês. Podem dizer, não, mas o time do Fortaleza é trabalho mais fácil para ele, time definido, conhecido, jogadores que estão jogando junto há um tempo razoável. Ele tinha que dar um molho até superior àquilo que acontecia com o Rogério Ceni. Eu não vejo assim, porque cada um tem sua maneira de trabalhar. Seria chato, por exemplo, o Chamusca chegar e mexer em tudo. Mexer em tudo, espalha tudo aí, coisa de Rogério Ceni aqui, eu não quero. Nenhum sinal do ex-treinador, eu não quero. Não. Eu acho que ele tem se comportado de uma maneira muito equilibrada. Agora, veio o diabo do resultado, né? E os resultadistas, eles não perdoam. Eles não perdoam. Quer dizer, o balanço de um mês, não. Já devia ter uma influência maior no time. E a coisa não funciona dessa forma, não é? Fez uma partida um pouco medrosa contra o Corinthians, não jogou bem contra o Goiás. E nessa última partida que eu achei que o time teve até iniciativas, né? Foi um jogo cujo placar não espelhou bem aquilo que aconteceu. Mas é uma caminhada, né? E, de repente, ele se depara logo com um clássico com a equipe do Ceará. Aí são momentos, né, entrelaçados que criam um clima realmente muito pesado. Eu não gostaria de estar realmente na pele dele. Mesmo porque o torcedor já se habituou a ter respostas imediatas. Não quer saber de tempo satisfatório para o treinador, não. Mas eu vejo que o trabalho dele pode evoluir, indiscutivelmente que pode evoluir. Afinal de contas, ele tem as peças necessárias para jogar em 2 ou 3 esquemas de jogo, se assim precisar. Eu vejo dessa maneira, sabe? É preocupante porque o futebol brasileiro é feito dessa forma, é desse jeito. Ou o resultado vem de maneira rápida, ou as pressões elas são muito fortes internamente, externamente. Isso é o futebol brasileiro de hoje. É tudo desse jeito. E o engraçado, né, Tom, como sempre, né? 7 jogos até agora entre as nossas equipes. Aliás, 6 jogos entre as nossas equipes. São 3 vitórias do Fortaleza, 2 vitórias do Ceará, 1 empate. Muito equilíbrio. Acredito que também vai ser um grande equilíbrio. Mas você imagina que algum dos times, por exemplo, o Guto chega mais tranquilo? Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, evidentemente. O Ceará perde o jogo. O Guto tem menos pressão do que se o Chamusca perder o jogo no Clássico, Tom? Eu acho que sim. A situação está diferente. Primeiro, o Guto Ferreira está numa posição, inclusive na classificação, numa posição mais confortável, bem mais confortável, não é? Então, não tem a pressão de ter vindo com outro treinador que era mito. É ele, o Guto. Chegou, assumiu, fez o seu trabalho e está lá, conseguindo levar. O Chamusca, quer queira, quer não, como eu falei, ainda pesa no subconsciente, mesmo que a torcida não queira e ninguém queira, ainda pesa no consciente, no subconsciente, a passagem do treinador anterior. E isso, de uma forma ou de outra, também é cobrança. Também é cobrança. Então, é uma situação difícil. Meu amigo, eu estava vendo uma vez, Antero Neto, um comentário quando o sujeito disse assim, rapaz, é muito azar do cara ser eleito presidente dos Estados Unidos, vice-presidente,
e substituir John Kennedy, no caso do Lyndon Johnson. Porque tudo que ele fizesse depois, o Kennedy, com carisma, com o mito de um grande estadista, ofuscaria o que o Johnson faria. E foi assim para a história. Kennedy morreu, mas continuou vivo. O mito continuou vivo. Então, é difícil quando você substitui um mito. Porque quer queira ou quer não, ele permanece. Permanece no ar. Vai e fica. E o Chamusca tem que se livrar disso. Por isso que eu digo que a pressão em cima dele é maior. O Guto não tem que se livrar de imagem de ninguém. É ele, gordinho, Gordiola, e está lá no comando do Ceará. É isso aí. No domingo, claro, a bola rola. Amanhã a gente traz outro aspecto aqui relevante do nosso Clássico Rei que a gente vai conversar até o final da semana. Já eu volto aqui com os meus queridos de nossas, porque agora a gente fala de saúde. Se o Wilton Bezerra está esbanjando saúde, se o Tom Barros esbanja saúde, parece um menino, é porque eles usam, claro, assim também como o apresentador aqui, eu também tomo, meu querido Hipermeno. Telefone do Hipermeno, 0800-270-1111. 0800-270-1111. Quem acompanha aqui a Grande Jogada todo dia sabe do que a gente fala dos benefícios do Hipermeno. Para quem está acompanhando o programa pela primeira vez, primeiro dizer que o Hipermeno faz bem para o seu bolso, porque a ligação é gratuita, a entrega também, tem muita facilidade para o pagamento, mas o mais importante é que o Hipermeno é muito mais saúde para você. Presta atenção nesse recado do Glauco aí. Opa, pode deixar comigo que saúde eu entendo. Há mais de 10 anos levando saúde para a família brasileira. Você que está em casa, o Natal está chegando. Quer um presente melhor do que saúde para os seus familiares? Leve saúde para sua mãe, leve saúde para o seu pai, leve saúde para os seus avós. Afinal, eles tanto que cuidaram de vocês, agora está na hora de você cuidar dele. Leve saúde para a sua mesa diariamente. Por quê? Hipermeno vai ativar a circulação sanguínea. Ativando a circulação sanguínea, ele vai estar auxiliando em problemas de doenças cardiovasculares, mãos que vivem formigando, pés vivem dormente, latejando, o joelho consegue nem dobrar direito. Hipermeno. E a memória anda fraca. Hipermeno. Você que está em casa, tome uma atitude. Tire essa vida antiga da sua vida atual. Queira mais disposição, queira mais qualidade de vida. Queira Hipermeno. Tá em casa? Tá esperando o quê? Ligue agora e peça o seu. 0800-270-1111. O Hipermeno é bom demais. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Quero ver vocês me perderem com essa camisa aqui no estúdio. Quero ver, bota o Soares para ser o cinegrafista aí que ele me acha. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem um assunto bom para o próximo bloco. Qual é? Segura aí que a gente fala já. Estamos de volta aqui com a nossa grande jogada. Como todo mundo sabe, 2020, né, aquele ano atípico, aquele ano diferente. O calendário do futebol brasileiro ele foi muito impactado, tanto que a gente está vendo, por exemplo, o campeonato que vai até fevereiro do próximo ano, a temporada 2020 vai terminar em 2021. E quando terminar 2020, 2021 já vai emendar, já vai ser uma coisa de maluco. Mas só para pontuar, ontem a Federação Cearense de Futebol ela divulgou que o campeonato cearense começa no dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro já tem data para começar o campeonato cearense. A Taça Fares Lopes, que o campeão garante vaga para a Copa do Brasil, começa no dia 10 de janeiro. Então, campeonato cearense, 10 de fevereiro. Só tem uma mudança em relação ao que aconteceu neste ano, é que a semifinal e a final será em jogo único. A final será apenas num jogo único, não tem prorrogação. Fares Lopes está aqui na nossa tela, valendo vaga na Copa do Brasil, começa no dia 10 de janeiro. Então, o futebol cearense ele começa a se ajustar. Mas o calendário do futebol brasileiro do próximo ano, ele também começa a se ajustar. E, meus amigos, se você está achando que a gente está tendo muita competição, muito jogo em cima do outro nesse final de 2020, presta atenção no que vem 2021. E aí, claro que eu vou passar a bola também para o Wilton e para o Tom, para a opinião deles às 11h42. Tom e Wilton, a gente fez uma espécie de linha do tempo, só para a gente mostrar o que é que a gente vai ter em 2021. Vamos colocar na tela aí para o pessoal de casa também, ó. Dia 10 de fevereiro, começa o Campeonato Cearense. Dia 24 de fevereiro, termina o Campeonato Brasileiro da Série A. Dia 27, 3 dias depois do fim do Campeonato Brasileiro, começa a Copa do Nordeste. No dia 3 de março, logo no comecinho de março,
começa a primeira fase da Copa do Brasil. E aí tem um detalhe, lembrando que o Ceará, por ser campeão da Copa do Nordeste, ele não entra na primeira fase da Copa do Brasil, só vai entrar lá nas oitavas de final. O Campeonato Cearense na segunda fase, que é onde entram Ceará e Fortaleza, no dia 10 de março. E a Copa Sul-Americana, claro que a gente espera a presença dos nossos clubes na Série A e, claro, uma classificação para a Sul-Americana, tem início previsto para o dia 17 de março. Mas repara só, de fevereiro, ali 10 de fevereiro a 17 de março, num espaço de tempo ali de um mês, você tem o início do Campeonato Cearense, o fim do Campeonato Brasileiro, o início da Copa do Nordeste, o início da Copa do Brasil, o início do Cearense na sua segunda fase e o início também da Copa Sul-Americana. Ou seja, prepare time, prepare elenco e prepare gogol, Wilton, que eu acho que você já ficou cansado só de eu mostrar que é essa linha do tempo. Estou aqui sem fôlego já. Negócio impressionante. Não é o ideal para o futebol. Todo mundo sabe que esse massacre em termos de programação não é bom negócio. Competições em cima uma da outra, engolindo uma a outra. Então, não tem jeito não. Futebol brasileiro, eu vou te contar uma coisa. Futebol brasileiro, eu sei que no mundo o problema é igual, questão de datas, essa pandemia, essa coisa toda. Mas no futebol brasileiro, vou até escrever sobre isso, não tem jeito que dê jeito. Não tem jeito que dê jeito. Os campeonatos estaduais já exprimidos, primeira etapa já sem Ceará e Fortaleza, é bom que se diga. Acho até legal suprimir essa questão, 2 jogos para decidir, essa coisa toda. Tem que fazer, são 16 datas. Mas aí, quando entra Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, evidentemente que não pode sair uma coisa boa. Eu me lembro até de um gordinho que estava naquele resgate de escadinha, né? Num presídio, acho que de São Paulo, Rio. E eu sei que pegaram o gordinho, ele parecia um porquinho, né? Um dos meliantes, chegaram de helicóptero, foi um negócio cinematográfico. E quando ele foi preso, o gordinho, mas parecia um porquinho mesmo, sabe? Que a imprensa caiu em cima, e aí, meu amigo, ele olhava para o outro e disse, doutor, não vou dar declaração. Por quê? Ele disse, aglomerou. Mas peraí, como é que você entrou? Ele disse, meu amigo, eu já disse, aglomerou, meu amigo. Aglomerou, eu não falo, ó, aglomerou. E não falou mesmo, não. Eu acho que no caso do futebol, viu, Antero? Aglomerou, viu, meu amigo? Aglomerou de competição, Tom. Vai ter muita competição. E aí, comandante, claro que vai ter que ter a preferência, né? Você, não, vou jogar mais com o time principal nessa aqui, nesse outro time eu fico com aquela colar, mas que vai ter muito jogo aí pela frente. Fevereiro que nos aguarde, viu, comandante? Antero, eu tenho uma sugestão a fazer. Por que não trazer de volta o torneio início e colocar também aí nesse calendário? O torneio início era tão bom na década de 60, então estão aí fazendo competições, colocar aqui o nosso torneio da Pracinha da Gentilândia, entendeu? Dá tudo para fazer, que eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Você foi falando, eu fui ficando com dor de cabeça e tonto. Como é que nós vamos cobrir tanta coisa em tão curto espaço de tempo? Então, se é para avacalhar, mete aí um torneio início, que é para a gente comemorar como se comemorava antigamente. E, curiosamente, né, a gente fica assustado com essa quantidade de jogos, com essa quantidade de competição, mas, ao mesmo tempo, a gente quer estar nelas, né? A gente quer estar na Série A, a gente quer estar na Copa do Brasil, a gente quer uma participação na Copa Sul-Americana, a gente sabe da relevância que tem o Campeonato Cearense pela rivalidade local, tem a questão da Copa do Brasil, que, como a gente sempre fala, né, Wilton Bezerra, a questão da grana também, o negócio do dinheiro. Então, ao mesmo tempo que a gente se assusta, a gente fica satisfeito. 11h47, mas daqui para frente a gente ainda vai falar mais sobre essas competições que vem aí pela frente. Queria só trazer um outro detalhe que me chamou a atenção nas redes sociais, o Wilton, Tom Barros e o pessoal de casa. Toda vida que a gente vai fazer uma lista, a lista dos melhores, a lista não sei do quê, só tem uma lista que é unanimidade, né? Que são os melhores comentaristas, o Wilton Bezerra e Tom Barros, e acabou a conversa. Isso aí ninguém discute. E aí a France Football... Agradeço demais. A France Football fez, o Wilton Bezerra e Tom, a escalação, a seleção de todos os tempos do futebol. Olha que missão. E aí a gente colocou na tela no nosso campinho, até para passar para vocês de casa, essa foi a escolha. O Yashin, o goleiro da União Soviética, foi escolhido o melhor goleiro de todos os tempos. E eles colocaram 3 defensores. O brasileiro Cafu, o alemão Beckenbauer e o italiano Maldini. Colocaram 4 jogadores no meio de campo,
E aí colocaram o Pelé, como você está vendo ali, como meio campista, né? Mas é o Matheus, o alemão, o Xavi da Espanha, o Maradona da Argentina e o Pelé do Brasil. E 3 atacantes. Messi, o argentino, o português Cristiano Ronaldo e o Ronaldo Fenômeno como centroavante de todos os tempos. O Dream Team da France Football. E eu vou dizer um negócio, viu, Wilton? Escolher 11 melhores de todos os tempos do futebol, eu sei que tem muito craque aí, mas dá para tirar uma galera e tá faltando gente aí nesse time, viu, Wilton? Olha, a coisa mais difícil para o comentarista, para o cronista, é conversar com uma época. Conversar com as épocas. Como é que é possível fazer isso? Eu acho uma coisa temerária, sabe? Eu participo, não tem problema nenhum, nosso querido Gustavo Negreiros até me pediu uma seleção do mundo de todos os tempos. Não é tarefa fácil. Você sempre vai deixar gente boa que não pode ficar fora, né? Deixar fora quem não pode. Eu discordo dessa seleção aí. Eu tenho aí nomes brasileiros para colocar nessa seleção. Entendeu? De modo que reúne realmente craques da envergadura de Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Eu acho que o que tem de Ronaldo aí não entra na minha seleção. Para começo de assunto, não entra na minha seleção. Uma seleção mundial que não tem Garrincha, para mim é combinado. Não é seleção, não, é combinado. É uma arrumação. Olha, Garrincha foi um dos maiores expoentes de futebol do mundo. Agora, é aquela história, né? Essa crônica, essas novas gerações, elas têm uma vantagem danada. Elas viram os jogadores ao vivo na televisão. Aí eu sei recuar ao tempo de Pelé, de Puskás, de Di Stéfano, de Sívori, de jogadores fantásticos, né, que nós tivemos, não é uma tarefa fácil. Eu vou, inclusive, mandar a minha seleção. Eu levo em consideração o seguinte, eu posso achar, por exemplo, que Leandro foi mais jogador do que Carlos Alberto, como lateral. Leandro do Flamengo. Mas qual é a história do Leandro? Leandro não ganhou uma Copa do Mundo. Leandro não teve a consagração do Carlos Alberto, não é? Djalma Santos foi reserva numa Copa, de sorte é que jogou. Então, o meu lateral é Carlos Alberto Torres, entendeu? Não discuto. Pelo lado esquerdo, acho que ninguém no mundo pode tirar Nilton Santos. Se ele tirar Nilton Santos de uma seleção do mundo, ele está de brincadeira. Então, eu já vou modificando bastante aborrecido de sair. No setor de meio campo, quem tira Didi, rapaz? Didi foi o maior jogador da Copa de 58, um dos grandes de 62, grande jogador, estilista. Então tem uma série de alterações. Agora, você não deixa de cometer injustiças, né, como se diz. Felizmente, você tem que deixar um bocado de gente fora. E aí, Tom Barros? Rapaz, a seleção do mundo sem Garrincha não é seleção do mundo, não. É ingratidão, é desrespeito, sabe? Porque Garrincha é outra história do futebol mundial. O Wilton Bezerra cuidou de verificar algumas outras posições. Eu nem fui atrás. Quando eu vi a seleção sem Garrincha, e tendo a oportunidade de ver o Garrincha que eu vi ao vivo, meu amigo, não há como você fazer uma seleção do mundo sem Garrincha. Tem que tirar aí qualquer um, até o goleiro Iacho, mas o Garrincha tem que estar presente. É a minha opinião. É difícil você escalar 11 com tanto futebol de 30 para cá para selecionar toda essa gente. Qual é a injustiça? Mas eu simplifico a coisa. Na minha seleção, sem Garrincha, pode riscar. Não existe. Essa seleção aí. E tem que ter o Chico Pezão também. Se não tiver o Chico Pezão, também não serve nada, não, Ricardinho? Vamos para o intervalo. Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta com a nossa grande jogada, já para ir se despedindo dos nossos queridos companheiros de nossas, mas fazer um convite que amanhã estamos juntos mais uma vez. Não é não, meu amigo Wilton Bezerra? Exatamente, Ave Maria, rapaz. Esse horário é sagradíssimo, né? Muita gente nos acompanha e amanhã tem novas notícias, né? Novos papos, novas conversas. Então, até amanhã, né? Até amanhã, claro. E a gente vai estar no clima do Clássico, evidentemente, falando mais aí do Clássico. Comandante, obrigado pela companhia nesta terça-feira e amanhã estamos juntos, né, Tom?
Vamos nós, abençoado dia, esperando coisas boas do nosso futebol. Legal, valeu Tom, muito obrigado, obrigado também ao Wilton Bezerra, encontro marcado para a gente se ver amanhã, a partir das 11h15, logo depois da turminha diário, com tudo sobre o nosso futebol, falando do Clássico Rei, porque no domingo esse jogo ele é importantíssimo. Claro que a gente encerra o programa de hoje fazendo homenagem ao Marcelo Veiga, mais uma vítima da Covid-19, ex-técnico, teve passagem como jogador, como treinador, na equipe do Ferroviário aqui no futebol cearense, um cara de uma relevância, principalmente para o interior de São Paulo, dos clubes do interior de São Paulo, enorme. Então, fica aqui a nossa homenagem ao Marcelo Veiga e a gente volta com uma grande jogada amanhã. Então, pessoal, até amanhã.